Que o Espírito Santo nos abençoe, nos conduza quando queremos refletir sobre a sua palavra. Permita que essa palavra sempre traga esperança e paz aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Existem coisas que, por mais que a gente busque, que a gente procure por uma comparação, algo que seja equivalente, é difícil de a gente encontrar algo que se assemelhe. E uma dessas coisas, sem comparativo, que a gente não consegue encontrar nada realmente equivalente à altura desse mundo, é o amor que Deus carrega pela gente. Com o que, afinal de contas, em termos humanos, a gente poderia comparar o amor de Deus? Nós. Não tem nada, né? Um amor firme, inabalável, que nos ama, apesar de a gente ser quem a gente é, apesar de a gente ser como a gente é. Eu diria que, em termos humanos, existe um tipo de amor que se assemelha, não se iguala, claro que não, mas se assemelha ao amor de Deus pela gente. O amor de uma mãe. O amor de mãe pelos seus filhos. Pensem bem, pensem comigo. Vamos analisar assim com frieza a situação, com a razão, não com o coração, com a emoção. Vamos analisar realmente com a razão. Não dá para entender por que a mãe ama o seu bebê recém-nascido. Pela lógica, não dá para entender por que a mãe ama o seu recém-nascido. Durante meses, 9 meses, aquele bebê trouxe desconfortos. Ele deixou a mamãe cheia de espinhas, fez com que ela muitas vezes se movimentasse com dificuldade por causa do barrigão que ela carregava. Aquele bebê chutou a barriga da mãe. Ele ocupou dentro dela um espaço que não era dele. Se alimentou de nutrientes que também não eram dele. A mamãe manteve o seu bebê aquecido, seguro, alimentado. Mas será que ele agradeceu por isso assim que ele nasceu? Mamães, vocês vão saber responder melhor isso. O bebê agradeceu a vocês assim que ele veio ao mundo? Da onde, né? Claro que não. Está brincando, a gente diria. Mal ele saiu de dentro da barriga e ele fez o quê? Começou a chorar. Poxa vida! Por que o papai não pode assumir o serviço com o bebê após o seu nascimento? Não seria mais justo? Seria, não é verdade? Poxa vida! Afinal de contas, a mamãe fez todo o trabalho durante os últimos 9 meses. Não seria mais justo ela poder tirar uma folguinha agora? Seria, não é? Mas não. O bebê quer a mamãe, quer o peito da mamãe, o carinho dela, sentir o cheiro dela, a voz que ele conhece, ser acalentado no seu colo. E é normal as costas da mãe doerem depois de tudo isso, o corpo ficar cansado, esgotado, a cabeça latejar após todas essas coisas. Pela lógica, vamos ser bem franco, bem sincero, pela lógica, a mãe deveria estar brava
com o seu bebê. Por quê? Porque ele é o causador de tudo isso. Não é verdade? Vamos ser bem francos. Pela lógica, ela deveria estar brava com o seu bebê. Ela está sofrendo todas essas coisas por quê? Por causa dele. Mas ela está brava com o seu bebezinho? Não. Claro que não. Lógico que não. Em seu rosto dá para enxergar um amor maior que o mundo pelo seu pequenininho. O bebê não faz nada pela mãe. E ela o ama mesmo assim. Apesar de tudo. Ele trouxe sofrimentos para o seu corpo. Enjoos. Sei de muitas mulheres que enfrentam enjoos terríveis durante a gravidez. Mesmo assim, o bebezinho é o tesouro da mamãe. Ela olha para ele e vê nele simplesmente algo preciosíssimo, valiosíssimo. O rosto dele pode ser enrugadinho. Lá no sul eles falam às vezes carinha de joelho, né? Os olhinhos turvos. Mas a mamãe só consegue falar de como ele é lindo, de como ele é maravilhoso, e só consegue pensar no futuro brilhante que o aguarda. Ele provavelmente vai acordá-la todas as madrugadas durante as próximas semanas, talvez os próximos meses. Mas a mamãe se importa com isso? Não. Por quê? Ela ama o seu filho, simplesmente assim. E aí eu pergunto, por que a mamãe ama o seu filho recém-nascido? Não tem muita explicação, simplesmente porque é o bebê dela, é sangue dela. É o seu sangue que corre naquelas veias. Não importa que o bebê não lhe dê nada em troca. O seu amor por ele está acima de tudo isso. Queridos irmãos, o amor de Deus pela gente é muito parecido. É muito parecido. Nós não somos, eu e vocês, nós não somos apenas os primeiros meses de vida como bebês diante de Deus. Nós somos bebezões dele, vida afora, dependentes do seu cuidado, da sua atenção, não apenas enquanto criancinhas, mas a vida toda nós precisamos do cuidado e da atenção de Deus. Somos filhos que não conseguem oferecer nada ao Pai. Assim como o bebezinho não tem nada a oferecer para sua mãe, além de fraldas sujas e choros, nós também não temos muito mais para oferecer a Deus. O que a gente tem para dar para Ele? O nosso pecado, a nossa imundície. E apesar disso, Deus nos ama. Deus nos ama com um amor infinito, inalterável, inesgotável. Ele nos ama com um amor que não tem explicação. Simplesmente porque somos dele. Somos seus filhos, os seus amados. Tá, mas aí alguém poderia dizer, poxa, mas e o nosso pecado? Deus é indiferente ao pecado da gente? Ele faz vista grossa para o nosso pecado? Será que Deus é daquele tipo de pai permissivo que, tá tudo bem, deixa as coisas rolarem do jeito que estão? É assim que Deus lida com a nossa culpa, com o nosso pecado? Não, de maneira alguma. Deus sente repulsa pelo pecado, pelo nosso pecado.
e sabendo da nossa incapacidade de lidar com a nossa própria maldade, Deus nos providenciou um meio de restauração. Seu Filho Jesus, com a sua morte na cruz, pagou a nossa dívida e com a sua ressurreição nos libertou do inferno. Sabem, irmãos, eu às vezes me pego pensando em como será o céu um dia. Não sei se vocês também às vezes pensam nisso. Eu muitas vezes me pego pensando nisso daí. Qual será que é a sensação de estar no colo de Deus? Qual será que é o cheiro de Deus? Como será que é a voz, o tom da voz de Deus numa conversa amorosa com os seus filhos? Não sei, talvez vocês também já tenham pensado sobre isso. Mas claro, só chegando no céu mesmo um dia para saber exatamente como serão essas coisas, não é? Mas enquanto esse dia não chega, Deus permite que nós, os seus filhos, experimentemos uma palhinha de como serão essas coisas. Eu gosto muitas vezes de usar essa ideia. Deus nos dá um pequeno aperitivo de como será o céu já nessa vida, para que a gente possa experimentar, para que a gente possa sentir um pouquinho do gostinho, um pouquinho do prazer que Deus tem preparado para a gente aproveitar lá na eternidade. E para essa nobre tarefa de nos fazer experimentar um pouquinho do céu, Deus escolheu vidas especiais. Deus escolheu mulheres que muitas vezes deixam de pensar em si mesmas para simplesmente amar. Para nos fazer experimentar um pedacinho do céu, Deus escolheu mulheres que muitas vezes esquecem da própria fome, deixam de sentir o frio sobre o seu corpo, deixam de lado o sono, o cansaço que sentem, simplesmente para cuidar. Mulheres que são chamadas na hora do pesadelo, no meio da madrugada. Mulheres que são chamadas no meio da tempestade, quando o medo bate no coração dos seus pequeninos. Mulheres que são chamadas na hora do tombo de bicicleta, na hora de contar a historinha, na hora da fome. Mulheres que são chamadas muitas vezes não mais pelo seu próprio nome, mas por um conjunto de letras que fazem a gente experimentar o colo de Deus. Mãe. Quando a mulher chamada de mãe entra em ação, é como se o próprio Jesus estivesse por meio dela, correndo na direção das suas crianças, seus filhos, para acalmar, acariciar, contar lindas histórias, pentear o cabelo, arrumar o uniforme da escola, passar pomada no joelho esfolado. Especialmente nessas horas, não são apenas vocês, mães, que estão agindo, que estão indo ao encontro dos seus pequeninos. É o próprio Jesus que usa as mãos de vocês, a vida de vocês, para cuidar dos seus pequenos. Percebem que grande privilégio, que grande honra Jesus usa a vida de vocês, mães, para abençoar os seus filhos. Portanto, mamães, vocês são o colo, a voz, o cheiro de Deus aqui neste mundo. Por meio
vocês, nós podemos experimentar em Malasquinha, que é o paraíso que Deus nos tem preparado. Feliz é, abençoada é aquela mulher que faz os seus filhos de fato experimentarem um pedacinho do céu. Não apenas como colo, mas como exemplo de mãe cristã consagrada, dedicada a Deus. E queridas mães, não esqueçam também que quando vocês precisarem de colo, de carinho, de ajuda, de perdão, de consolo, também vocês encontrarão todas essas coisas no abraço do Salvador Jesus. Que Deus ajude, que Deus acompanhe vocês nessa nobre tarefa. Que Deus lhes dê coragem quando muitas vezes o mundo à nossa volta tenta tirar vocês do foco, do caminho de dirigir os seus filhos. Que o Espírito Santo sempre fortaleça e anime vocês para que sejam verdadeiras mães de acordo com o coração do Senhor Deus para os seus filhos. E não importa se esses filhos são pequeninos ou grandões. Que Deus acompanhe e abençoe cada uma de vocês e a todos nós como filhos do Senhor Deus. Em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém.